Sinceramente, tá irritante esse chororô, esse dramalhão todo dos bolsonaristas, mas principalmente do Bolsonaro e do Eduardo, com essa fuga dele pros Estados Unidos. Olha só o Eduardo Bolsonaro chorando pateticamente aqui. Olha a carinha dele, olha a carinha dele aqui. Veja o vídeo. Tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. Tá vomitando? Ah, tô chorando, tô chorando. Isso é uma farsa. Tá aguardando só o deputado, claro. A pergunta... Que patético. Patético, entende nada, isso é falso, isso é uma farsa. Sabe por que é uma farsa? Porque se ele tivesse mesmo querendo se refugiar, se asilar, se exilar, os cambal nos Estados Unidos, ele teria renunciado ao mandato. Mas sabe por que ele não vai renunciar? Porque em menos de 4 meses ele vai voltar. Porque se ele não voltar em 4 meses, ele perde o mandato, porque 4 meses é o prazo da licença que ele tem. E na verdade, o Eduardo Bolsonaro, ele deve estar lá nos Estados Unidos para conspirar, e ele mesmo assumiu que já está conspirando, ele vai conspirar junto com as Big Techs para a campanha de 2026. E o mais patético de tudo é que o Bolsonaro falou que vai bancar o filho dele nos Estados Unidos. E também chorou. O que você achou dessa história toda do Eduardo Bolsonaro? É uma farsa? O objetivo dele é conspirar junto com o Musk e com as Big Techs pela campanha de 2026? Resuma o Eduardo Bolsonaro em apenas uma única palavra. Ele deveria renunciar? Se você acha que ele é um palhação, você vai deixar o like no vídeo e vai inscrever no canal. O Bolsonaro também chorou, porque com essa decisão do Eduardo Bolsonaro, eu quero mostrar também um vídeo do Bolsonaro chorando, porque eu não sei quem é mais patético, o Eduardo ou se é o Bolsonaro, e eu vou mostrar pra vocês, aí você pode colocar nos comentários qual dos dois é o mais patético, se é o Bolsonaro ou se é o Eduardo. Olhem só o Bolsonaro chorando, ó. Mas o filho que se afasta, mais do que por um momento de patriotismo, se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. É um idiota, eu tô cansado dessa história de liberdade. Ah, é mais um filho que se afasta. Primeiro, ele não vai ficar afastado muito tempo, porque como eu falei, ele pediu uma licença, vai ficar 4 meses sem receber o salário, por questões, ele pode pedir essa licença por motivos pessoais, mas isso tudo, depois ele vai ter que voltar, senão ele perde o mandato. Então ele vai voltar. E o Bolsonaro fala, ah, mais um filho que se parte. Peraí, ele nem liga pro Jair Renan. Ele nem liga pro filho mais novo dele. Então é tudo jogo de cena. E o pior é falar que vai bancar, vai custear o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu vou custear o Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa mais patética. Essa fuga do Eduardo Bolsonaro, que é uma verdadeira farsa. Isso é uma farsa. Por que é uma farsa? Porque não havia risco nenhum de prisão. Ai, mas o Paulo Gonet teve a solicitação do passaporte. Gente, quantas vezes nós falamos aqui no canal que o passaporte dele não seria apreendido? Nós falamos aqui, ele merece tomar uma preventiva, porque ele está conspirando contra o país. Ele merece perder o passaporte, porque ele está conspirando sanções econômicas e diplomáticas contra o Brasil. Mas a gente sempre falou aqui, olha, inclusive temos vídeos falando que o Eduardo Bolsonaro estava querendo sabotar o pai. Porque a gente falou, a chance do Eduardo Bolsonaro sofrer uma punição do judiciário é muito baixa. Porque o judiciário não quer tensionar ainda mais com os bolsonaristas. Quem vai sofrer as consequências das ações do Eduardo é o próprio Bolsonaro. Então a gente já sabia. E a própria PGR, antes mesmo de dar o parecer contra a tomada do passaporte, que foi também referendado pelo Alexandre de Moraes horas depois do anúncio do Eduardo de fugir do país, essa sinalização que a PGR não pegaria o passaporte dele já havia sido dada há 1 semana e meia, mais ou menos. Então não vamos cair nessa mentira do Eduardo Bolsonaro que ele sofria riscos no Brasil porque não sofria absolutamente nada. O que pode estar acontecendo, e isso é algo que eu já falei também em vídeo, é o Eduardo Bolsonaro tá se perdendo na loucura. Porque ele, Eduardo, é um pastel. A gente sabe disso, ele é um tonto. Eduardo Bolsonaro é um tontão. E ele gosta de fomentar teorias da conspiração. Porque os bolsonaristas, eles se unem em torno da teoria da conspiração. Porque eles têm a sensação de que eles conseguem ver aquilo que a população não está vendo. Porque eles são idiotas, são ignorantes.
A gente viu, tio França, o cara se explodindo no STF, nós vimos também as manifestações do 8 de janeiro, o ataque à Praça dos Três Poderes, eles são muito tontos. Então eles acreditam na teoria da conspiração porque eles se sentem mais inteligentes do que todos os outros. Mas eles são burros, mas eles se sentem mais inteligentes. Então a teoria da conspiração, ela une os bolsonaristas e a extrema-direita ao redor do mundo. Só que o Eduardo Bolsonaro, de tanto propagar a teoria da conspiração, a mais recente ele falou sobre o Drex, que é aquela moeda digital brasileira. Ele começou a falar que havia toda uma conspiração do Brasil com a China, de dominação cultural, uma bobajaiada imensa. Ele pode ter fomentado tanta teoria da conspiração que ele perdeu a noção do que é real e do que é fantasia. Por isso que eu falei, ele precisa ser internado. Porque por mais que as pessoas falem pra ele, Eduardo, você não vai ter o passaporte apreendido, Eduardo, a PGR não vai te punir, ele acha que vai. A ponto dele chorar. Então o Eduardo Bolsonaro precisa de um tratamento psiquiátrico. Precisa de um tratamento psiquiátrico, porque ele se perdeu. Ele se perdeu na loucura completa dele. Só que há um outro interesse por trás, para além da loucura do Eduardo Bolsonaro, que foi falado pelo Ricardo Capelli. Não confunda Ricardo Capelli com Paulo Capelli. Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, Ricardo Capelli foi interventor federal no Distrito Federal quando houve o 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro, ele assumiu que ele está conspirando. Ele assumiu. Tá? Porque ele falou que vai atuar contra Alexandre de Moraes, que é um psicopata, aquela babaquice toda. Só que o Ricardo Capelli falou o seguinte, ele pode estar, na verdade, atuando junto com as Big Techs para 2026. Porque a gente sabe, e o Jamil Chad do UOL já revelou que há um interesse do Donald Trump em 2026 de interferir na campanha presidencial. Porque o Trump quer aumentar a influência americana na América Latina, freando o avanço chinês. E as Big Techs, como nós sabemos, têm interesse comercial sim no Brasil, principalmente o Elon Musk com a Starlink, porque o Brasil é um país que tem uma imensa expansão territorial. Então se você negociar com o Brasil para ter a distribuição de internet via satélite, é muito mais fácil do que você negociar com toda a Europa, que toda a Europa tem o tamanho do Brasil. E o Brasil fechou contratos com a Space Sail, que é uma empresa de transmissão de internet via satélite chinesa. Então, caso haja uma vitória da direita ou da extrema-direita brasileira em 2026, as Big Techs poderão se beneficiar, como? Com menos regulamentação, podendo extrair dados da população brasileira para alimentar as suas próprias tecnologias de inteligência artificial e revisão de contratos com empresas chinesas. Esse é o interesse do Elon Musk, principalmente. O que é interessante é que o Eduardo Bolsonaro frustrou os planos do PL. Porque o PL fez um esforço imenso para ter a Comissão de Relações Exteriores. O PL queria a Comissão de Fiscalização, mas o PL optou pela Comissão de Relações Exteriores, abriu mão de um monte de coisa. Porque o Eduardo seria o grande nome. Aí o cara vai ficar nos Estados Unidos, perder a comissão. Quem vai ficar agora? Falaram o Tenente Coronel Zuco, aquele tonto também, mas ele não é unanimidade. Então possivelmente Felipe Barros, que é outro pastel, mas muito menos relevante do que o Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro, que não tinha comunicado ninguém dessa decisão, pegando todo mundo de surpresa, acabou prejudicando o próprio partido. É um idiota. O cara é um tonto. Mas ele é um idiota somente se ele não estiver dominado pela loucura. O que é muito possível devido a todas as conspirações. E é claro que o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, ele vai conseguir alimentar toda essa cruzada bolsonarista contra o STF. Porque esse é o único assunto que o Bolsonaro tem e os bolsonaristas têm a apresentar. Eles não têm outra coisa. Eles não conseguem fazer oposição. Porque o que eles estão falando hoje, que é o principal problema do governo Lula? Preço dos alimentos. Eles só falam o seguinte, preço do alimento tá caro. Mas qual é a proposta alternativa? Não há proposta, eles não têm plano de governo, não têm plano de poder, eles não têm nada. Tanto que o mote das manifestações fracassadas do Rio de Janeiro foi anistia. Eles poderiam fazer algo mais abrangente, falando sobre o preço dos alimentos, fora Lula, poderiam, mas o que eles vão colocar no lugar? Eles não têm o que ofertar. Então o Eduardo nos Estados Unidos, ele vai conseguir fomentar muito mais esses ataques de Bolsonaro e dos bolsonaristas ao STF. Então ele também funciona para essa estratégia de engajamento e de mobilização política.